Tá, prof, e aí? Então, eu tô ali administrando o meu tempo, analisando como é que tá aí meus acertos em cada ciclo, mas eu percebi que eu estou mais lento do que deveria. Então, sei lá, eu tô percebendo que em natureza, em vez de fazer 9 questões a cada 30 minutos, eu tô fazendo 7, 8. E assim foi o primeiro ciclo, assim foi o segundo, assim foi o terceiro. Matemática, em vez de fazer 11 e 12, tô fazendo o 9. E eu tô percebendo, prof, que tô na metade da prova e que eu não tô conseguindo reverter isso. É claro que você vai tentar agora dar uma acelerada e quem sabe recuperar isso e fazer todas as questões. Só que talvez você não consiga. Então, percebendo, galera, que você tá com a chance de não conseguir fazer todas as questões, você precisa saber quais questões você não vai fazer. Porque um erro comum dos alunos é o quê? Ele vai fazendo as questões na ordem, então vai lá 90, 91, 92, 93, 94, e ele ficou sem fazer 10 questões. Então ele não fez a 171, a 172, a 173, a 174, a 175, a 176, a 177, 178, 179, 180. Ele não faz as últimas questões, porque ele está na ordem, só que assim, galera, talvez essas últimas questões sejam dos assuntos mais fáceis, dos assuntos que você mais sabia. Então, quando você percebe que você está com a chance grande de não fazer todas as questões, você precisa escolher quais questões você não vai fazer. Não pode ser qualquer questão, você precisa olhar e dizer assim, essa questão aqui eu não vou, essa aqui eu vou. E eu uso 3 critérios para escolher quais questões pular. 3 critérios que eu uso para escolher quais questões eu vou pular. Primeiro critério, questões de cálculo. Segundo critério, questões de conteúdos que ao longo do ano eu não dominei corretamente. E terceiro, questões que historicamente pertencem a assuntos que são difíceis. Vou repetir aqui, tá, gente, para ficar claro para todo mundo. Questões envolvendo cálculo. 2. Questões de conteúdos que eu não tive um bom domínio ao longo do ano, não tenho tanta segurança que eu vou bem. E terceiro, questões de assuntos que historicamente são difíceis. Então, questões de cálculo, vamos lá. Isso aqui que eu vou falar tem mais a ver com natureza do que com matemática. Porque em matemática, é difícil você não fazer os cálculos, né? Tem questões ali que envolvem uma lógicazinha, mas assim, muitas delas você tem que fazer um cálculo mínimo ali. Só que natureza não, galera. Por exemplo, Química em 2021, das 15 questões, só uma envolvia cálculo. Só uma, galera, só uma. Então, essa questão de cálculo, o que acontece? Ela é uma questão que ela tende a demorar o tempo de 2 questões. Se a gente indica ao aluno que ele faça questões em média em 3 minutos, uma questão de estequiometria, soluções, termoquímica, ele potencialmente precisa de 5 a 6 minutos. Ele gasta o dobro de tempo, é o normal. Isso não é um grande problema porque tem questões que você faz em 1 minuto, entendeu, gente? Então a gente tem estratégias para regular um pouco isso. Questões como é que você vai mais direto e ganha tempo nessa questão para sobrar tempo para de cálculo. Mas se você está vendo que você está sem tempo, você não vai fazer uma questão que vai tomar o tempo de 2 questões. Em física, tem uma boa parte de física, galera, no Enem, que não envolve nenhum cálculo. Uma boa parte, a grande maioria, eu diria. Então você vai priorizar aquelas que não vão precisar desse cálculo. Se fosse aqui uma prova de... Aqui eu já vou ser um pouco da minha área, até mais quando eu faço o primeiro dia, né, galera? Se eu vejo que tô sem tempo e tem uma questão com texto desse tamanho, uma questão com texto desse tamanho, eu priorizo que o texto é menor. Então, questões de cálculo para o segundo dia, né? Elas eu deixo por último, porque se der tempo eu vou fazer. Mas eu não vou deixar de fazer 2 questões para fazer só uma. Pegou essa sacada? Pegou, né? É claro, o ideal é que você controle o seu tempo ao longo da prova para que não esteja assim tão preocupado com o tempo e consiga fazer até as de cálculo. Mas caso você perceba que não está rolando, o que é que você faz? Prioriza aí nesse momento as que não envolvem cálculo e no finalzinho vê quanto tempo tem para escolher as de cálculo que você vai fazer. E quem sabe conseguir fazer até todas no final, né? Galera, um segundo ponto aqui que eu falei, né, é de questões de assuntos que historicamente eu não sei. Porque, poxa, olha só, eu falei isso com a aluna hoje. O ano inteiro viu estequiometria, revisou estequiometria. Aqui no curso, galera, para vocês terem uma ideia, tá bom? A gente vê estequiometria no ciclo 1, que é o ciclo de Química Geral e Química Inorgânica.
nós temos 2 semanas só para estequiometria, com questões de estequiometria. O aluno manda as dúvidas no grupo, aí eu tiro as dúvidas. Aí depois a gente tem uma aula só para resolver questões de estequiometria ao vivo. Beleza, prof. Daí, o que acontece? A gente tem feito agora no final do ano um negócio chamado Mão na Massa, que são encontros em que o aluno faz as questões e eu vou dando feedback individual no aluno. Então eu estou ali com um grupo de, sei lá, 8, 9, 10 alunos, e eu falo, galera, primeiro passo da questão 10 é essa aqui, ó. Façam aí e me digam como vocês fizeram. Eles vão dizendo como é que eles fizeram e eu vou dando, pô, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, melhor isso aqui. Ó, galera, o colega tal fez dessa forma, mas poderia melhorar nesse aspecto aqui e tudo mais, entendeu? Então é bem legal. Depois a gente faz revisão com resolução de questões. Vamos pensar que tem um aluno, galera, que ao longo do ano, em todos esses momentos, ele percebeu que a retenção dele naquele conteúdo não foi a melhor possível. Na semana que teve aquela revisão, ele não assistiu aquela aula, ele não mandou dúvidas como deveria mandar, ou ele tem uma dificuldade muito grande, ele já sabe que não é algo que se resolve em pouco tempo. Às vezes ele entrou no curso de forma intensiva, só no mês de julho, ele viu que o tempo estava curto para ele, porque ele tinha muita dificuldade com aquilo. E assim, chegou na revisão e ele percebe, velho, ainda não peguei esse assunto. Então assim, quando você vai pular uma questão, essa é uma questão que você faz sentido pular ela. Por quê? Se você tentar fazer essa questão, tem uma chance de você errar essa questão, já que ao longo do ano você errou. E tem uma chance de você gastar muito tempo, porque é uma questão de assunto que você não sabe. Então você tende a demorar ainda mais. Então, se é para pular uma questão, você não vai pular de um assunto que você dominou o ano inteiro, que você aprendeu e você está com plena convicção que vai acertar. Vai pular onde você está com uma fraquejada um pouco maior, está um pouco mais inseguro. Mais uma vez eu repito, que a ideia é você fazer isso quando você percebeu que o tempo está ruim. Porque o ideal é que você trabalhe ao longo do ano como controlar o tempo para que isso não aconteça e você faça todas as questões. Porque às vezes você pode acertar essa questão aí também. Porque quando eu falo que o aluno vai mal, é tipo assim, tem 30 questões, ele erra 10 e vai acertar 20. Pode ser que caia exatamente aquela que, no padrão que ele sabia responder, né? E é claro que às vezes ao longo do ano você vai aprimorando, então não é porque você errou a questão no simulado que você não vai resolver o problema. Às vezes foi naquele erro no simulado que você entendeu como funcionava. Mas já que a gente precisa pular alguns, uma dica é pular essas daí. E a terceira dica é pular questões de assuntos que historicamente são difíceis, né? Então, por exemplo, no Enem, questões de eletrólise historicamente são difíceis. No Enem, galera, questões de reações orgânicas historicamente são difíceis. Estequiometria historicamente são difíceis. E por que vai pular essas questões? Primeiro, se historicamente são difíceis, quer dizer que talvez você não acerte aquela questão, já que ela tende a ser mais difícil. E o segundo ponto é que a maioria dos outros alunos também tendem a errar aquela questão. E essa questão, ela tende a prejudicar pouco na sua nota. Você sabe que no Enem ele vai avaliar a sua coerência pedagógica. Então o que o Enem não gosta? Que você erre uma fácil e acerte uma difícil. Isso é incoerente para o Enem, olhando pela TRI. O que é coerente para o Enem? Que você acerte as fáceis e as médias e quem sabe errar difícil. Se puder acertar difícil, melhor ainda. Você não pode errar fácil e acertar difícil, melhor. Se você acertar difícil, quanto mais acertar, melhor, é claro. Mas o problema é quando você erra fácil, não é nem quando você acerta difícil, é quando você erra fácil. Então, se você chuta, se você pula uma fácil pelo tempo, isso é mancada porque aquela questão que você perdeu ali vai atrapalhar muito em sua coerência, muito na sua nota. Se você pula uma difícil, isso vai atrapalhar pouco na sua coerência, atrapalhar pouco na sua nota. Então, na hora aí, galera, ver essas questões que são de conteúdos aí que são mais difíceis para você pular, tá bom? E aí aqui no curso, né, com os meus alunos, o que eu faço? Eu tento na revisão pegar esses assuntos de forma, né? Aqui já falando um pouco de revisão bem rapidamente, que não é o objetivo da aula de hoje. Eu tento fazer o que com meus alunos? Eu tento mostrar a eles como acertar questões fáceis desses assuntos. Porque se é um assunto difícil, como eu disse, não é tão problemático. A questão é se caiu a questão fácil de eletrólise, a questão fácil de reações orgânicas. Então na revisão a gente acaba explorando menos os conteúdos mais difíceis ou menos cobrados. Mas quando a gente vai explorar, a gente explora principalmente quando a questão é fácil.
Porque aí, se cair aquela questão ali, ele vai dominar, beleza? Aí alguns alunos me perguntam assim, galera, por que não fazer isso logo desde o início da prova? Do tipo, pular de cálculo, pular as mais difíceis, pular as que eu não domino. Bom, galera, vou falar sobre mim, tá? E aí você vai avaliar como isso é válido para você. O primeiro detalhe aí, e eu acho que é o mais importante, é que essa escolha sobre quais questões pular, ela trabalha com aspectos muito subjetivos, ou seja, às vezes você pode pular uma questão que ela na verdade não era difícil como você imaginava, sacou? Você, pô, isso aqui é difícil e tal, e às vezes era uma questão que envolvia um cálculo, mas era ridiculamente fácil o cálculo. E isso de pular algumas questões e não saber exatamente, será que eu pulei a questão certa ou não, eu acho que pode trazer alguma ansiedade para o aluno. E isso no início da prova pode prejudicar muito ele. Ele fica, será que eu pulei aquela questão? Poxa, aquela questão ali, tal, poxa, aquela questão, meu Deus do céu. Então isso acaba, eu acho que pode trazer ansiedade para os alunos. Então, quando isso é algo necessário, pô, eu sei que eu vou precisar, porque eu fiz a minha contagem e tá dando menos do que deveria. Eu vou precisar fazer isso, então agora eu vou pro tudo ou nada. Então eu já iria perder algumas questões, então se... Aqui eu só estou minimizando os danos, né? Mas se, pô, velho, talvez eu nem tenha dificuldade com o tempo, talvez o tempo dê pra fazer tudo, então eu perdi tempo vendo isso e tal e não precisava, entendeu, gente? Eu, por exemplo, historicamente não tenho dificuldade com o tempo de fazer a prova. Então, repara, normalmente quando eu entrego a prova, tá naquele momento assim, antes de apagar aqui eu entrego a prova. Então, faltando 20 minutos eu normalmente estou entregando. E as salas estão vazias já, tem uns 5 alunos lá. Então a maioria dos alunos consegue fazer tudo. É claro que muita gente faz mangueado, né? Entrega em 2 horas já entrega. Mas a maioria dos alunos consegue fazer até aqui, ó, até 5h30 já fez a prova. Até 5 horas já fez a prova. Então, se você já sabe que você tem uma chance de que você não vai precisar pular nenhuma, eu acho que não precisa se dar esse desgaste todo, entendeu? Essa preocupação toda. E então, além disso, eu acho que quando você começa a pular muito desde o início, isso te atrapalha de fazer o controle do tempo. Porque uma coisa é eu ver assim, matemática, eu fiz de 1 a 9, fiz de 1 a 12. Ou então, matemática começa a dar 145, né? Matemática, não, dá 135. 136. Matemática eu fiz da 136 a 143. Aí você calcula ali facilmente. Mas se você for pulando vários, para você voltar a contagem é um pouco mais difícil. Então isso tende a atrapalhar você na sua organização do seu tempo. Então por isso eu não recomendo que você faça isso desde o início, tá bom? Mas se é uma coisa que você já treinou, já está mais acostumado, tem essa preferência, também não tem problema. Mas eu particularmente não faço dessa forma e não acho que seja algo assim tão necessário desde o início, tá bom?